7 horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7 horas da manhã, o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Sete horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento. Bom dia, querido irmão, querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Seja muito bem-vindo a mais este Café com Cristo, este momento de reflexão no qual nós buscamos a face do Senhor nosso Deus. É uma bênção ter você junto conosco. Eu gostaria de convidar os irmãos e irmãs a compartilharem essa programação para que essa mensagem possa chegar a mais vidas, né? E assim mais vidas possam ser alcançadas pela exposição da palavra do nosso Senhor. E, queridos, como vocês já sabem, né? Sempre que eu estou tendo a graça de trazer um estudo aqui, trazer uma mensagem aqui no Café com Cristo, a gente está tratando de uma série que chama De Volta ao Fundamento. E, assim, nas últimas semanas, nos últimos Café com Cristo, ao qual eu tive a oportunidade de trazer, nós lançamos o alicerce da nossa caminhada. Nós vimos, primeiramente, quem Deus é, e vimos que Deus é um Deus soberano que se revela a todos nós, e também reconhecemos a tragédia que aconteceu com o ser humano ao cair através do pecado, né? Olhamos também para a cruz, onde nós vimos Jesus Cristo que veio e resolveu a nossa dívida. Ele pagou todo o
escrito de dívidas que a gente tinha contra Deus e firmamos os pés também na autoridade das Escrituras. Nós vimos que a Bíblia, ela é um livro de salvação e que a Escritura, ela tem o poder, pois ela nos mostra o plano de Deus para a nossa vida. Então, agora nós precisamos, queridos, responder a uma pergunta que muitas das vezes vem e trava muita gente, trava a nossa caminhada e impede muitos cristãos de romper em Deus, que é o seguinte: se Deus, ele é tão grande e nós somos tão falhos, nós somos pecadores e somos caídos, como nós mesmo assim, podemos nos aproximar do nosso Senhor? E a resposta que a gente vê no mundo é a seguinte: a gente vê a meritocracia, né? Seja bom, faça por onde, mostre serviço, né? Mas o Evangelho, ele diz algo que é radicalmente diferente da realidade do mundo. Olha só, a nossa jornada cristã, ela não começa com o nosso esforço, não começa pela força do nosso braço. Na verdade, a nossa jornada, ela começa com a iniciativa de Deus, com a iniciativa do nosso Senhor. E hoje nós estamos aqui para entender o que significa, de fato, a graça de Deus. Então, meus queridos, vamos orar para a gente iniciar este momento devocional, iniciar o nosso dia, né, buscando a face do nosso Deus. Senhor, nosso Deus, Pai Santo, nós te louvamos, Senhor, por mais esse dia, pela graça do Senhor que se renova mais uma vez sobre as nossas vidas, Pai, e nós clamamos a Ti, Deus, que nesta manhã o Senhor esvazie, Pai, o nosso coração de toda a autossuficiência, que nós possamos, Senhor, reconhecer que por nós mesmos nós nada podemos fazer, Senhor, para poder alcançar o Senhor, para poder alcançar a Tua graça, para poder alcançar a Tua glória, Senhor. Por nós mesmos nós não conseguimos. E nós pedimos ao Senhor, pedimos ao Teu Espírito Santo, Senhor, que ilumina, Senhor, a nossa mente e expõe, Senhor, todas as tentativas, muitas das vezes, Pai, tolas, que nós temos de tentar comprar o Teu favor, Pai. Que nós possamos entender, Pai, que a verdade da Tua palavra, Senhor, que ela é o bisturi, Pai, que é capaz de cortar, de separar, Senhor, o nosso orgulho, a nossa vaidade, Pai, e a Tua palavra, Pai, ela possa fazer, Pai, nós realmente nos repousar na suficiência de Jesus Cristo, que possamos entender, Pai, que não é pela força do nosso braço, que não é pelo nosso mérito, Pai, mas é pela obra de Cristo, é pelo amor de Jesus Cristo, Pai, é pelo poder do Teu Espírito Santo, que vai ministrar aos nossos corações a verdade do Teu Evangelho, que nós, oh Deus, somos filhos amados do Pai, somos filhos amados do Senhor, Pai, pois o Senhor escolheu nos amar. Então, Senhor, que nós possamos realmente repousar a nossa vida em Ti, possamos colocar no Teu altar toda ansiedade, todo medo, toda insegurança e que possamos realmente, Pai, receber de Ti, de graça, Pai. Nós oramos a Ti e Te agradecemos, Senhor. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que bênção, né? Nós podemos entender que o nosso Deus, Ele escolheu nos amar, mesmo nós não sendo merecedores, mesmo muitas das vezes nós falhando, mesmo nós tropeçando durante o caminho, o Senhor, Ele escolheu nos amar e que possamos realmente louvar o Senhor, pois Ele é digno de todo louvor, Ele é um Deus que nos ama sem nós termos merecimento. Louvemos ao Senhor. Ao poço estava eu,
Quando um homem judeu viu a sede que havia em mim, sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim, sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém. Glória a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a fonte da vida. Ele que, mesmo nós não sendo merecedores, ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, veio e teve uma vida ilibada e morreu para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Que bênção! E queridos, vamos para a nossa devocional. O texto de hoje se encontra em Efésios, no capítulo 2, são somente três versículos, vai ser Efésios capítulo 2, do 8 ao 10. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus,
não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Senhor nosso Deus, a Ti, Pai, toda honra, glória e louvor. Pai, eis aqui a Tua palavra, ela que é viva, ela que é eficaz, ela que é mais cortante do que espada de dois gumes, capaz de separar juntas e medulas, alma e espírito. Que a Tua palavra, Senhor, nesta manhã, venha a tocar o nosso coração, venha a dar bons frutos para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que o Senhor cesse todo caminho humano na ministração dessa palavra, que seja o Teu Espírito Santo a falar aos nossos corações, que o Senhor repreenda, Pai, todo espírito de dispersão, todo espírito de confusão, que neste momento, Senhor, o nosso foco esteja na Tua palavra, Senhor. Amado Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para ministrar ao meu coração, para ministrar ao coração desse meu irmão, dessa minha irmã nesta manhã. Nós clamamos a Ti, Senhor. Tu és bem-vindo aqui no nosso meio. Fala poderosamente as nossas vidas. Nós ansiamos, Senhor, pela Tua palavra. Nós ansiamos pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, essa palavra, esse trecho que a gente leu, né, de apenas 3 versículos, é um trecho muito poderoso. Neste trecho aqui pequeno, né? Nesse trecho pequenininho, nós vemos aqui o coração do cristianismo e também o ponto onde, na maioria das vezes, nós tropeçamos. Olha só, neste ponto aqui, a gente consegue ver, né, uma das causas, sabe, da nossa dificuldade em lidar com a graça, sabe? Vivemos, né, num tempo onde a gente só recebe algo se a gente fizer algo, fizer por merecer, né? Muitas das vezes nós temos até estranheza quando recebemos algo de graça de alguém, a gente fica assim meio deslocado, fica querendo às vezes dar algo em troca, sabe? E isso, a gente vê que essa dificuldade com a graça é algo que, na verdade, não é só dos nossos tempos, é uma doença que, na verdade, é antiga, sabe? Porque vem da onde? Vem do orgulho humano. Lá no fundo, sabe? Nós, enquanto seres humanos, o homem caído odeia o conceito de graça pura, pois a gente gosta, sabe, de fazer por merecer, a gente gosta de conquistar, sabe? Nós gostamos de pensar que temos realmente algo a oferecer, nós gostamos de pensar que somos pessoas de bem e que Deus nos ama, porque no fim da conta, nós não somos tão mal assim, sabe? A gente gosta disso. Nós queremos ser parceiro de Deus na nossa salvação e não dependentes dele, sabe? Nós temos que entender que por nós mesmos nós não conseguiríamos ser salvos. Nós merecemos o inferno. É a graça de Deus que nos salva, sabe? É o amor de Jesus. Se não fosse pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo, nós estaríamos fadados ao inferno, sabe? E a consequência disso tudo, né, da gente ser tomado pelo nosso orgulho, ser tomado pela nossa vaidade, sabe? A consequência disso tudo é trágico, sabe? Porque a gente, ao achar que nós somos auxiliadores de Deus na nossa salvação, nós começamos a transformar o evangelho em um sistema de troca, em um sistema de barganha. Nós começamos a pensar, se eu orar mais, Deus me ouve. Se eu jejuar, Ele vai me abençoar. Se eu for uma pessoa ética, Ele irá me aceitar, sabe? E quando nós começamos a fazer... Vocês notaram que eu falei são somente coisas boas. Eu falei a respeito de oração, eu falei a respeito de jejum, eu falei a respeito de bons costumes, né, de bons atos de graça, atos de misericórdia, né? Mas se tudo isso que a gente fizer for visando a aceitação do Senhor, isso não é cristianismo. Isso, na verdade, é uma barganha. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, sabe? Porque se ficarmos dessa maneira, nós vamos acabar criando um Deus
que Ele é devedor do nosso desempenho. Então, a gente faz algo ali para Deus nos dar algo em troca. Isso é um conceito pagão. A gente precisa fazer para que Deus nos dê a paga dessa boa ação, sabe? E quando nós vivemos sobre essa lógica, nós corremos um risco de viver duas coisas. Olha só, ou nós começamos a nos tornar arrogante, achando que nós somos melhores que os outros. Nossa, eu sou abençoado porque eu oro demais, eu oro melhor que o meu irmão, eu jejuo mais que o meu irmão, eu faço mais boas ações que o meu irmão, por isso Deus me abençoa. Nós corremos esse risco, sabe? De, ao adotar esse paganismo, essa performance cristã, a gente corre o risco de ser tomado, sabe, pela arrogância, pelo orgulho. Ou então, nós também corremos o risco de também ir para o outro oposto, que seria o risco de cair no colapso espiritual, porque nós nunca iríamos sentir porque estamos fazendo o suficiente. Então, olha só, são dois extremos, né, na balança. Um acha que faz muito e por isso é abençoado, outro acha que não faz nada, que precisa fazer mais, para que assim Deus possa abençoar, sabe? E isso acaba acontecendo, né? E aparecendo, refletindo no nosso dia a dia, porque muitas das vezes a gente começa a medir a nossa espiritualidade pelo quanto que nós produzimos, sabe? A gente acaba nos sentindo bem com Deus nos dias em que nós lemos a Bíblia e que fizemos algo que nós achamos que foi útil. E muitas das vezes nós começamos a nos sentir um lixo nos dias em que nós falhamos com todo esse ritualismo, sabe? E com isso a gente acaba vivendo, sabe como? Sob o domínio de uma tirania, de uma performance, do performar, sabe? E se a graça, ela não é o fundamento do nosso cristianismo, o cristianismo vai começar a ser o quê? Vai começar a ser um peso, uma lista de tarefas interminável que vai acabar nos deixando exaustos e, de certa forma, até cínicos. Então, nós não podemos confiar no que em Deus, nós precisamos, né, confiar no que Jesus Cristo fez, sabe? E não no que nós estamos fazendo. Então, aí a gente vai vendo que o conceito de graça, ele é totalmente contrário à lógica humana, porque a gente fica achando que é pela nossa performance, mas não, já é pelo que foi feito. Então, as nossas boas obras, a oração, o jejum, sabe, eles vão ser frutos do que? Vão ser frutos do que Cristo já fez ali na cruz. Então, nós fazemos porque nós somos transformados, porque nós somos gratos, e não para a gente adquirir algum favor de Deus, sabe? Nós precisamos olhar para a cruz, pois a cruz, ela não é o lugar onde nós mostramos para Deus o quanto nós valemos, sabe? A cruz, ela não é esse lugar. A cruz é o lugar onde Deus mostra que, embora nós não valêssemos nada, Ele nos amou. E esse é o conceito de graça, sabe? Então, Jesus, Ele morreu ali na cruz para pagar pelos nossos pecados, mas não é porque a gente valia muito, não. É porque Ele é misericordioso e por nós não valemos nada, mesmo assim Ele quis, sabe, se reconciliar conosco. Ele quis nos dar uma nova vida, nos dá uma nova chance. Então, a graça, ela não é um prêmio para quem chega primeiro. A graça, ela é o resgate de quem estava morto no caminho. Jesus, ele não veio para ajudar aqueles que estavam tentando se salvar. Ele veio para salvar aqueles que já haviam desistido de tentar por si mesmo, ou aqueles que nem imaginavam que precisavam de salvação. A graça de Deus, ela é um dom, ela é imerecida, é um dom que é um favor imerecido, incondicional e poderoso para tratar a nossa vida. Então, queridos, nós temos
temos que parar de tentar merecer o amor de Deus pelo nosso próprio mérito. Nós não conseguimos, sabe? A boa notícia é que nós não precisamos fazer por merecer. Cristo, ele já mereceu tudo por mim e mereceu tudo por você. Logo, a sua e a minha santificação, ela não é o preço que pagamos para ganhar o amor de Deus. Eu não preciso me santificar para ganhar o amor de Deus. A santificação, na verdade, ela é a resposta de gratidão de quem já foi amado por Deus. Então, eu busco me santificar porque eu sei que eu já fui amado por Deus e que Deus me habilita, através do agir do Espírito Santo, a ser uma pessoa melhor, a ser mais parecido com Ele. E por isso eu busco a santificação, por isso eu busco o Senhor em oração, por isso eu busco ter um tempo devocional, ter um tempo de meditação na Palavra de Deus, para que eu possa assim ser moldado ao Senhor. Então, a gente entende que o Espírito Santo de Deus, ele quer nos chamar, nos convidar nesta manhã a deixar de olhar para toda a nossa performance, para toda a nossa metodologia e, neste momento, olhar para a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor, ele nos chama a nos render ao Senhor. A graça, ela não é, meus queridos, uma licença para também nós vivermos como nós quisermos, sabe? A graça, ela é o poder de Deus que nos liberta da prisão que é nós querermos ser o nosso próprio Salvador, a prisão de querermos performarmos para ser salvos. Então, a graça, ela vem para tirar esse peso, tirar esse fardo das nossas costas. E, querido irmão, querida irmã, a sua vida cristã, olha só, ela não é sobre o que você faz por Deus, sabe? Mas ela é sobre o que Deus fez por você em Jesus Cristo. Enquanto nós estivermos tentando nos tornar merecedores, nós estaremos, na verdade, longe da verdadeira fé. A porta da graça, ela está aberta para nós, mas para podermos passar nela, só passa nessa porta da graça quem se curva à soberania de Cristo, quem entende que por si mesmo não consegue, que é pecador, que precisa realmente se arrepender para que o Senhor venha a nos tratar. Então, se nós queremos ser alguma coisa diante de Deus, nós vamos continuar. Sabe como? Com as nossas mãos vazias, nós vamos continuar a parte da presença de Deus. Mas, queridos, se nós buscarmos nos render como alguém que nada tem, nós iremos, na verdade, descobrir que o Senhor, ele já nos deu tudo e que nós somos bem-aventurados nele. Então, o Senhor nos chama nesta manhã a esvaziarmos, sabe, de nós mesmos, a esvaziarmos de todo esse performismo que na verdade é vago, para vivermos uma fé verdadeira, uma espiritualidade verdadeira, uma espiritualidade sadia em Cristo Jesus. Então nós temos que entender que é a graça do Senhor que nos habilita, é esse favor imerecido, que não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, mas é pelo amor do Senhor e pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas que nós vamos conseguir romper e que nós vamos conseguir ser transformados. Amém? Então vamos ter mais um tempo de oração para podermos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, a Ti, Pai, toda honra, glória e louvor. Senhor, eu quero nesta manhã, Pai, pedir ao Senhor perdão, Pai,
pela nossa arrogância, de muitas das vezes, Senhor, nós queremos tentar comprar o teu favor, Senhor, através do nosso agir, através da nossa performance. Eu peço, Senhor, perdão, Pai, pois muitas das vezes nós tentamos transformar, Senhor, a tua salvação em um contrato, Pai, de desempenho. Nós confessamos, Pai, que somos incapazes, Pai, de nos salvar por nós mesmos. Nós somos incapazes, Senhor, de nos transformar e incapazes, Senhor, de sustentar a nossa própria fé, Senhor. Nós agradecemos a Ti pelo Teu amor, agradecemos a Ti pela Tua graça, agradecemos a Ti pela vida de Jesus Cristo, pela obra de Jesus Cristo, pois se não fosse por Jesus, Pai, nós ainda estaríamos afastados do Senhor, mas Jesus veio para cancelar todo escrito de iniquidade que pesava sobre a nossa vida, e nós cremos, Senhor, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, por aqueles que a vida está coberta pelo sangue que foi vertido na cruz, Senhor. Então que possamos entender, Pai, que a salvação, ela é um dom, Pai, gratuito, que nós recebemos, um favor imerecido que recebemos do Senhor, Pai. Restaura nos nossos corações a alegria da salvação, que possamos entender, Pai, que nós não podemos fazer nada para ser mais amados pelo Senhor, e também não podemos fazer nada para sermos menos amados pelo Senhor, pois o Senhor decidiu nos amar, e é a tua graça que vem ao nosso encontro para nos restaurar, para nos tirar do pecado e nos transformar em filhos amados do Pai. Senhor, graças te damos por tanto amor, graças te damos por tanto cuidado, Pai. Sela essa verdade no nosso coração, Pai, que possamos andar, Pai, gratos pela Tua graça, e que possamos realmente compartilhar das grandezas da Tua palavra a todos quantos estiverem ao nosso alcance, Pai. Nós oramos a Ti e Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bênção, meu querido irmão, minha querida irmã, nós podermos, logo pela manhã, ter este encontro com o nosso Deus, podermos ser ministrados e podermos nos alegrar, pois entender que o Senhor, que a nossa salvação não depende de nós, isso é muito bom, porque a gente tira esse peso, tira esse mecanismo, e a nossa fé passa a ser algo natural, passa a ser algo mais vivo. Amém? Hoje, sábado, dia 6, nós temos vários aniversariantes. Eu vou ler aqui os nossos aniversariantes de hoje. Olha só, Doralice Gonçalves Leite, temos o Leandro Menini de Oliveira, o André Dias e Silva, a Isadora Saider Vieira, o Vicente Lopes Neto, temos a Lucimar Fernandes Grégio, temos a Wanda Célia de Oliveira, temos a Karen Cunha Mori, temos a Marta Ângela Teixeira Silva, temos a Pamela Souza de Jesus, temos a Emanuele Gomes dos Santos e temos o Guilherme Pereira de Aquino e a Júlia Caetano de Oliveira. Que bênção, bastantes aniversariantes. Vamos estar orando por ele e também pela vida de cada irmão e cada irmã que está presente aqui no chat. Senhor nosso Deus, a Ti, Pai, toda honra, glória e louvor. Pai, graças te damos pela vida de cada aniversariante, Pai, que eu acabei de ler aqui, Pai, que o Teu Espírito Santo venha visitar cada um neste momento, que eles possam sentir o Teu amor, possam sentir a Tua graça de uma maneira mais intensa, mais Deus, mais intensa nesta manhã, que eles possam, Senhor, sentir o Teu cuidado, que eles possam se sentir amados pelo Senhor, Pai. Que o Senhor venha abençoar os sonhos, venha abençoar os projetos, venha abençoar a vida por inteiro de cada aniversariante, Pai. Que o Senhor cele a sua bênção sobre eles, Pai, e que eles possam realmente olhar, Deus, para todos os anos que já passaram e ver, Pai, o Teu cuidado, o Teu carinho, e que eles possam também olhar para mais este ano vindouro, para mais este ciclo que está se iniciando, com o coração grato, cheio, Pai, de alegria, pois eles vão caminhar mais
esta etapa, mais este ano na tua presença, Senhor. Que o Senhor sela sua bênção sobre a vida desses meus irmãos, dessas minhas irmãs que estão aniversariando e que eles possam, Senhor, se regozijar na tua presença. É o que eu oro em nome de Jesus. E de igual maneira, Pai, eu quero apresentar no teu altar a vida deste meu irmão, a vida desta minha irmã que está presente no chat, Pai, por cada pedido de oração, por cada, Senhor, motivo de oração que está também na interioridade. Às vezes o teu servo, a tua serva não compartilhou, Deus, pedidos de cura, pedidos de libertação, Deus, que o Senhor venha com a tua provisão, Pai, abrindo portas de emprego, trazendo salvação, trazendo renovo, trazendo restauração na vida, na família deste meu irmão, desta minha irmã, Pai. Sela a tua bênção sobre eles, Pai, e que eles possam também, Pai, Deus, se regozijar na tua presença e possam entender, Pai, que eles não estão sozinhos, que não é pela força do braço deles, mas é pelo agir do teu Espírito Santo, Senhor. É o que eu oro a ti e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, que bênção estarmos juntos em mais esse Café com Cristo, que possamos ter um dia repleto da graça, repleto do amor e repleto do favor do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau. 7h da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar,